boa tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, 12:01 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir com o programa também pelo WhatsApp. Vai o número do WhatsApp aqui, 973350038, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, não se esqueçam, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Mais uma edição, hoje, quinta-feira, do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Para análise e debate dos nossos temas de hoje, eu apresento a partir de agora os nossos entrevistados. Procurador de Justiça, doutor Mário Papaterra Limonge, associado do MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador Limonge? Tudo bem, graças a Deus. Boa tarde. Muito obrigado pelo convite e boa tarde. Seja bem-vindo mais uma vez ao Gente do MPD que Fala. Também com a gente a comunicadora Márcia Denardim, ela é responsável pelo relacionamento e produção de conteúdo da AME, são os Amigos Múltiplos pela Esclerose. Tudo bem, Márcia? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar por aqui. Obrigada pelo convite. Muito obrigado pela presença, Márcia. Também com a gente o Cássio Faedo, doutor Cássio Faedo, advogado, cientista político, especialista em direito do trabalho, direitos humanos, direitos sociais e política. O nosso doutor Cássio ele é MBA em Relações Internacionais também, não é isso, doutor Cássio? Seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, Mauro, doutor Limonge, doutora Márcia, a toda a audiência, prazer estar aqui com vocês. Já estaremos também com a presença do Humberto Casagrande Neto, ele que é o presidente do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE, ainda não está aqui na nossa conexão, mas já ele estará presente para análise e debate dos nossos temas. Vamos ao nosso primeiro assunto dentro do Gente do MPD que Fala. Primeiro assunto hoje, minha gente, nós vamos falar de saúde. O Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, celebrado agora no último dia 30, visa dar maior visibilidade à doença, informar a população e alertar para a importância do diagnóstico precoce da enfermidade que atinge hoje cerca de 40 mil pessoas no Brasil. Segundo especialistas, a esclerose múltipla é uma doença crônica e debilitante, mas, caso diagnosticada e tratada precocemente, antes de as sequelas acontecerem, pode permitir que o paciente tenha uma vida saudável por muitos anos, sem sequelas e tudo mais. Márcia, a gente falou a respeito deste tema na semana passada, aqui mesmo, no Gente do MPD que Fala, às vésperas do Conexão CBDL, o Conexão CBDL da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que nos apoia nessa edição. A Conexão fez um trabalho aí voltado para esse tema. Nessa conversa da semana passada, a gente identificou aqui que um dos grandes desafios, de fato, é estabelecer o diagnóstico preciso. Foi por aí a discussão agora no dia 30, dentro daquele congresso, realizado pela CBDL? Sim, é exatamente por aí que começam, né, os nossos problemas. A jornada da pessoa com esclerose múltipla, ela tem diversos viés, vamos dizer assim, né? Mas o acesso ao tratamento, ele precisa, primeiro, que a gente tenha acesso ao médico especialista, que é um neurologista, e nem todo neurologista conhece e trata esclerose múltipla. E esse acesso para fora dos grandes centros, fora das capitais, é muito difícil. Nas capitais, nos grandes centros, já é um pouco demorado, mas saindo desse eixo é bem mais difícil, bem mais complicado. Nós estamos acompanhando um caso lá no interior do Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que não tem neurologista na região, que atenda pelo SUS. E muitas vezes a gente não tem um cartão, né? Alguma coisa assim que dê um desconto ao acesso a um médico particular. A gente não tem um convênio, mas tem um cartão de desconto. E acaba fazendo esse diagnóstico através de um médico que não é do SUS,
e precisa de um laudo, para que esse laudo seja encaminhado às farmácias de alto custo e a gente consiga, a partir daí, o tratamento, iniciar o tratamento. Porém, muitas vezes a medicação, apesar de a gente ter muitos medicamentos, né, dentro das farmácias de alto custo na lista do SUS, alguns, para determinados tipos de esclerose múltipla, eles não estão ainda disponíveis, precisa de um acesso judicial para que isso aconteça. E a gente não é muito favorável a esse acesso judicial, porque o valor é muito mais alto e a gente acaba entregando uma medicação para uma pessoa com um valor que poderia entregar para 5, 6 pessoas, né? É por isso também a nossa luta em relação a incorporar todos os medicamentos disponíveis para a esclerose múltipla. E esse acesso a esse médico primeiro, que vai te dar esse aporte, né, para que tu possa começar a entrar dentro desse sistema e buscar o atendimento, é difícil, o diagnóstico precoce não acontece, a pessoa vai descobrir 10, 15 anos depois do primeiro surto, muitas vezes com sequela, muitas delas irreversíveis. Então, eu te confirmo, sim, que esse é um dos principais pontos que a gente tem para resolver. Como doença crônica e debilitante, a esclerose múltipla, como a gente vê no Alzheimer, a gente vê no Parkinson, os sintomas estão presentes, porém não há o diagnóstico, e aí as doenças, né, todas elas já estão em avanço, e aí quando vai ver já não é possível mais manter aquela qualidade de vida, porque já houve um avanço, e aí não tem cura, não tem retrocesso também, né? É por aí? É por aí. É uma doença de jovem, a gente precisa deixar isso bem claro. E, normalmente, ela desperta, a gente tem um primeiro surto, num momento em que a gente está terminando o ensino médio, fazendo vestibular, ou agora o Enem, né? Começando uma vida no trabalho, relações pessoais, e tudo isso junto traz um tanto de estresse. E o estresse é um dos fatores que desencadeia surto na esclerose múltipla, né? Em doenças autoimunes. E a gente acaba colocando a culpa, entre aspas, nesses sintomas que a gente tem, nessa vida atribulada, que o jovem está começando, né? E aí o diagnóstico acaba sendo muito tardio, muitas vezes a gente já tem sequelas como pessoas que tiveram alguma lesão de medula, não conseguiram mais caminhar e não conseguem retornar depois com o tratamento e o diagnóstico tardio, né? Essa sequela não se consegue retomar e a pessoa acaba numa cadeira de rodas. Sendo que se esse diagnóstico tivesse acontecido 10, 15 anos atrás, isso não teria acontecido. A vida desse jovem, desse adolescente, ela teria uma qualidade de vida enorme, a progressão da doença não aconteceria dessa forma e volta tudo sempre para esse diagnóstico precoce, né? E como é que a gente observa, então, o primeiro sintoma? Como é que é esse surto para que a gente fique de olho no jovem e tente entender que essa é uma possibilidade, a esclerose múltipla? É importante a gente primeiro entender o que é surto. Não é um surto psicótico, não tem nada a ver com essa parte, né? A gente vai ter perda de visão repentina, formigamento, dores, a gente vai ter falta de equilíbrio, sensações, às vezes a gente não sente o tato, não consegue identificar, porque há uma perda de sensibilidade. Essas são as primeiras, normalmente, né? Esses primeiros sintomas que apresentam. E se isso permanecer por mais de 24, 48 horas, é preciso ter atenção a isso, buscar um médico, e já com a idade, né, sendo jovem, já falar sobre a possibilidade da esclerose múltipla. Quando a gente fala dessa forma, as pessoas muitas dizem assim, mas vocês querem diagnosticar todo mundo com esclerose múltipla? Não, mas a gente quer identificar todas as pessoas que têm essa condição de saúde, para que quanto antes consiga o diagnóstico e o tratamento, antes a gente consiga barrar essa progressão da doença, né? Porque ela não tem cura, é uma doença debilitante, incapacitante, mas ela pode não ser assim, tão agressiva, se o diagnóstico e o tratamento forem precoces. E bem brevemente, Márcia, para a gente finalizar esse tópico, a questão dos familiares, né? Aqueles que vão cuidar deste paciente sofrem bastante com isso também. Muitos precisam até largar o que estão fazendo, parar de trabalhar para poder dar essa atenção, né? A gente costuma comentar que quando a gente tem um paciente de esclerose múltipla, a família toda, né, acaba sendo
pessoas com esclerose múltipla, entre aspas, porque precisa entender esse mundo, é muito diferente, tem muitos sintomas que tu não percebe, tu não enxerga, são sintomas que a gente não vê, imperceptíveis, né? Só que não é porque a gente não vê que eles não existem, então muitas vezes são taxados como pessoas que são preguiçosas, muitas vezes como bêbadas, porque estão cambaleando, né, pela rua, e o apoio da família, essa rede de apoio, não só da família, dos colegas de trabalho, dos amigos, né? Isso é muito importante e traz de volta à vida as pessoas com esse diagnóstico. 12h11, no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Agora nós vamos sair da saúde e vamos para a política. Doutor Cássio, vamos falar o seguinte, por 47 votos a 27, o plenário do Senado Federal derrubou a MP 1045, que tinha o objetivo de promover uma série de alterações na legislação trabalhista. O texto, que já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados, ficou conhecido como mini-reforma trabalhista, porque alterava a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, e criava 3 modelos de contratações com menos direitos aos trabalhadores. Segundo os senadores que votaram contra ela, a MP continha vários jabutis que precarizam relações de trabalho, reduziriam o pagamento de horas extras e também dificultavam a fiscalização trabalhista. Bom, doutor Cássio, tudo começou na Câmara dos Deputados, né, com uma MP, uma medida provisória, que tratava do corte daquela jornada, né, o programa emergencial, né, do corte de jornada. Era uma MP pequena, relativamente pequena, né, 25 artigos. O governo gostou da velocidade da tramitação disso na Câmara e acabou fazendo um pacote maior, passou de 25 para quase 100 artigos. Isso chegou no Senado, uma saraivada de críticas, e acabou sendo derrubado por lá. Qual foi o problema? Uma pressão muito forte em relação ao Senado, porque essa MP, a 1045, ela foi desvirtuada, como você bem mesmo disse, Mauro. Aliás, a jurisprudência brasileira, a doutrina, ela sempre aceitou a redução de salário, a redução de jornada, com alguma contrapartida do empregador, estabilidade, alguma coisa. Isso já era algo que, mesmo sem a MP da pandemia, o judiciário, ele certamente acataria. Mas nós tivemos um desmonte também da parte sindical aqui, os sindicatos ficaram mais fracos e essa negociação ficaria um pouco mais difícil. Essa MP, como o João nos falava especial do jabutis, que não era tão pequeno, eram mais de 60 artigos. Vamos lembrar que a reforma trabalhista inseriu 100 artigos, mais ou menos, na CLT. A CLT ela está um monstro, é difícil você, inclusive, lidar com essa legislação diante de tanta insegurança que ela causou e inconstitucionalidades que ela já carrega, não é? Nós precisaremos, eu sempre digo, de um Código do Trabalho, um instrumento novo, mais adequado à nossa realidade, porque a CLT ela foi... certo que o trabalho clássico, o trabalho subordinado clássico, hoje está um pouco mais multifacetado, nós teremos que rediscutir essas relações, o trabalho clássico continuará com o que a CLT traz no seu artigo 2º e 3º, né, sem problema algum, mas isso tem que ser visto com calma, não da forma que o governo tem tratado desde 2017, porque ela é uma tragédia não só na parte jurídica, como econômica. Lembramos que o trabalhador é consumidor. Se cada vez menos eu tenho condições desse trabalhador consumir, eu aprofundo uma crise econômica. A MP ela criava monstruosidades. Nós temos a oportunidade de comentar como alguém que está em auxílio-doença sem fato gerador salarial tem que recolher para a Previdência para não manter a sua condição de segurado. Ela colocava, ela afetaria até condição de trabalho de aprendiz, de estagiários. Poderia haver a substituição de uma mão de obra, digamos, vamos pensar no auxiliar de serviços gerais, ganhando um salário mínimo com os direitos constitucionais garantidos. Esse auxiliar de serviços gerais seria certamente substituído por um trabalhador precarizado, sem direito, com direito a uma bolsa, ou, enfim, aquelas condições que o programa de primeiro emprego, entre aspas, trazia e outros elementos que tinha ali que permitia cotas
nessas novas modalidades, que seriam cotas de substituição de uma mão de obra um pouquinho mais cara. E vão dizer o quê? Ela pegaria quem? Ela pegaria o trabalhador mais humilde. É esse aí que ela pegaria. O trabalhador de periferia. Então, assim, ela é ignorantemente ruim. E ela vem do setor da economia, né? do governo, do Ministério da Economia. Enfim, ela era ruim por vários sentidos. A justiça gratuita era uma coisa que seria inacessível à população brasileira em qualquer ramo da justiça, com essa reforma. Quer dizer, as garras, os tentáculos dessa MP, uma MP terrível, muito bem fez o Senado em arquivar essa monstruosidade, porque é uma aberração jurídica e de repercussões sociais e econômicas terríveis para o Brasil. Eu não sei como nossa Câmara dos Deputados aprova um negócio desse. É algo assim, de uma limitação intelectual terrível. Eu quero apresentar aqui agora também para a nossa conversa o doutor Humberto Casagrande Neto, ele que é o presidente do Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. Tudo bem, doutor Humberto? Seja bem-vindo ao Gente do MPD que Fala, tudo bem? Olá, Mauro. É um prazer estar aqui com você. Cumprimento também os demais membros aqui desse bate-papo. Satisfação estar aqui para poder falar um pouco aí da nossa vida, do jovem trabalhador. Sim. Pois é, o jovem trabalhador, e é esse aspecto que eu quero pegar. A gente está falando aqui do Senado, que derrubou a medida provisória da mini-reforma trabalhista, e, na sequência dessa derrubada, o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele criticou os senadores, dizendo que o Senado deixou 3 milhões de jovens sem oportunidades. O que o senhor acha dessa declaração, que vem logo em seguida da derrubada dessa medida provisória? Bom, hoje vai ser o dia da gente ouvir várias falácias, né? Vários sofismas. A gente sabe que o sofisma é aquilo que você parte de uma verdade para construir uma mentira. Então, hoje já ouvi a deputada Joyce Hausmann também falar disso, o presidente da Câmara e vários outros vão falar. Ouvi também com muita atenção aí o que disse o doutor Cássio, está certinho. E, em primeiro lugar, de onde vieram esses 3 milhões? Ninguém conhece essa conta, né? Então, isso não existe, porque isso aí não é uma lei que tem que ser cumprida, seria uma contratação voluntária, as empresas teriam que estar envolvidas. Então, o primeiro grande questionamento é o seguinte: aonde está, como é que faz essa conta dos 3 milhões? Antes de entrar no mérito, que o doutor Cássio entrou e que eu vou entrar um pouquinho também. Então, esse número já é questionável na largada, tem um vício de origem aí essa conclusão. Segundo, para não repetir o que o doutor Cássio já explicou bem, eu acionaria a questão da evasão escolar, que é uma grande tragédia no Brasil. A melhor forma de você tirar um jovem da escola é você arrumar um emprego solteiro para ele, um emprego que não está vinculado com a escola, né? Então, o sujeito vai lá, arruma um emprego, ele evade a escola. O Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, 32% dos jovens que fizeram 20 anos, 19 anos, aliás, em 2020, não concluíram o ensino médio, né? 32% de quem fez 19 anos no ano passado não concluiu o ensino médio. Então, nós temos que criar empregos no Brasil acoplados com o trabalho. Essa história de jovem depois da escola ir fazer judô, aula de inglês, balé, isso não é a realidade brasileira. Não passa por aí. Então, nós levamos ao Ministério da Economia, o ano passado, uma proposta de criar emprego para os jovens, sim, mas alicerçados no programa do aprendiz e no programa do estágio. São 2 leis que estão vigentes, existem há anos, já foram devidamente testadas, e existem maneiras de você construir programas de emprego para os jovens, desde que sejam dentro desse chassis, vamos chamar assim, do estágio do aprendiz, que são atividades laborais mais monitoradas, com programa de ensino em cima e com fiscalização e com tudo mais. Então, esta medida provisória, que foi um grande jabuti, né, foi inexplicavelmente, como foi dito, aprovada na Câmara dos Deputados. Felizmente, houve
aí um bom senso do Senado ontem. Nós, do CIEE, com um conjunto de entidades que trabalham nesse setor, tivemos 2 meses aí muito difíceis, peregrinando por Brasília, explicando a deputados e senadores que as coisas não são bem como pareciam ser, e, felizmente, houve um nível de entendimento no Senado melhor. Não é porque a gente tem uma emergência, um problema emergencial, que nós vamos aprofundar tragédias nacionais como a evasão escolar, a precarização do trabalho, o trabalho infantil, né? E como é que deve ser, Humberto, a interlocução agora de vocês aí do CIE lá em Brasília, com deputados, com parlamentares, porque qual é o risco do governo editar uma nova MP, não? Sempre esse risco existe. Já foi a segunda tentativa, porque essa MP foi uma reedição daquela malfadada carteira verde e amarela. Verde e amarelo, que o Senado também derrubou. Também não foi aprovado. Então, essa já é uma reedição. O que a gente vai continuar fazendo é propondo uma agenda positiva para os jovens. Como disse, programas alicerçados no emprego, e no estágio e na aprendizagem. Isso é perfeitamente possível. Não precisa muito dinheiro. Existe agora a ideia do ensino médio em período integral, né? A Câmara aprovou período integral para os estudantes. O Brasil tem 48 milhões e 300 mil estudantes. 1/4 da população brasileira é de estudantes. São os jovens que representam o futuro da nação. E, para eles, não há sequer um programa específico. Tem Bolsa Família, tem isso, aquilo que os atinge indiretamente. Mas não há nada diretamente para 1/4 da população brasileira. Então, nós temos propostas efetivas, verdadeiras, para encaminhar esse assunto. A gente está levando tanto para o Executivo como para o Legislativo. Se é uma entidade sem fins lucrativos, existe há 57 anos, nós não temos nenhum interesse econômico em ganhar dinheiro com isso, nós estamos levando um interesse legítimo da população brasileira, uma participação da sociedade civil, no sentido de propor políticas desse tipo, porque essa é uma grande tragédia que está sendo construída. As pessoas pensam que tragédia acontece, assim, como um furacão, mas tragédias também se constroem, elas não apenas acontecem repentinamente. E nós estamos construindo uma grande tragédia, que é deixar essa juventude desamparada e entregá-la para o crime, para as drogas, para as coisas, né? Uma última coisa que eu gostaria de citar aqui, o exame PISA do ano passado mostrou que 2/3 do jovem brasileiro não consegue distinguir o que é uma notícia e o que é um artigo com opinião. Imagina vocês, o espaço que tem para fake news, essas coisas, o jovem, ao ler, pergunta para ele, isso é uma notícia ou é uma opinião? Um artigo. Ele não consegue distinguir, né? Então, nós temos um caminho muito grande aí pela frente para tratar desse assunto que realmente é tão importante quanto a crise hídrica, a inflação, o desenvolvimento da indústria, que é só isso que a gente vê. Mas e os jovens? E essa tragédia com os jovens que vão assumir o nosso país, isso não está na pauta, vamos dizer assim, né? Meio-dia e 24, você está na Rádio Trianon, AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, também imagens das redes sociais. No programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos passar aqui para o próximo tema. Procurador Limonge, vamos falar sobre o seguinte: o ministro Dias Toffoli, do STF, deu prazo de 48 horas para que o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, explique o regime de urgência para a tramitação do projeto de lei do novo Código Eleitoral, e que unifica toda a legislação eleitoral e resoluções do Tribunal Superior Eleitoral num único texto. Entre outras mudanças, a nova versão deste código determina a inelegibilidade de militares, policiais, juízes e membros do Ministério Público que não tenham se afastado de seus cargos e funções até 5 anos antes do pleito. A gente também tratou desse assunto aqui no Gente do MPD que Fala na semana passada. O que temos agora, então, é esse despacho do ministro Toffoli. Na verdade, ele está movido aí por questões aí que são parlamentares, né, e também a sociedade civil, que pedem que o
todo esse trabalho passa por comissão especial lá na Câmara dos Deputados, mas tem uma correria, querem votar isso hoje para que isso fique pronto para o Senado, para que possa valer para a eleição do ano que vem, e realmente está faltando discussão, está faltando debate nessa história, não é, procurador? Sem dúvida, Mauro. Eu, antes de tratar desse assunto, se você me permite, eu queria fazer duas observações sobre o que foi dito anteriormente. Primeiro, a doutora Márcia, há 2 décadas atrás, eu vivenciei um problema de um colega do Ministério Público, com esclerose múltipla, na região de São Carlos, região adiantada do Estado, e a falta de diagnóstico foi impressionante, e mesmo o Ministério Público não soube como trabalhar a situação do colega, que, infelizmente, não houve um diagnóstico e não houve um tratamento adequado ao problema. O colega continuou trabalhando, foi dramático o problema, e quando o Ministério Público se deu conta, e departamento médico, etc., a situação já estava encaminhada muito mal. Portanto, o diagnóstico precoce realmente é fundamental, e eu fui testemunha disso, acompanhei, foi a comarca que eu fui promotor, e por isso a cidade passou por um drama muito grande, e é muito triste, sobre todos os aspectos, inclusive de ordem familiar. A gente sentiu o drama do familiar, o drama da comarca, enfim, é um problema a ser tratado com muita cautela, com muita antecedência, sob pena de ser maltratado. De outro lado, eu quero deixar claro que, embora não seja meu assunto, eu acompanho os relatores, Cássio e Humberto, sobre o que foi dito sobre essa mini-reforma, e faço também aqui um testemunho. Meu primeiro emprego veio do CIEE, eu fui estagiário do Departamento Legal do Banco de Boston em 1971, e devo ao CIEE meu único emprego antes de entrar na vida pública, que eu saí do estágio do Departamento Legal e fui advogado do Banco de Boston por algum tempo, até prestar concurso para o Ministério Público. Quanto à reforma eleitoral, este tema não pode ser tratado desta maneira, com esta correria, porque vai ensejar o mesmo problema que ensejou a reforma trabalhista. O Senado vai cumprir o seu papel. Certamente, o governo não tem articulação suficiente para aprovar a reforma. Há lobbies vergonhosos, e se verifica que hoje o tema não tem o debate necessário. Quanto à quarentena, que eu sei que este é um tema que é muito sensível para muitas pessoas, a quarentena dos militares, dos magistrados, do Ministério Público, etc., penso que também este é um tema que deva ser melhor debatido. A mudança de regra agora representa um claro casuísmo. É o que me parece, assim, rapidamente, tocando neste assunto, e vamos ver como os demais colegas tratam deste tema. Muito bem, agora esse prazo está correndo, né? O ministro Dias Toffoli... O prazo estabelecido pelo ministro Toffoli. Depois dizem que há ativismo judicial. As coisas são de tal forma mal feitas que chega ao Supremo um tema que não deveria chegar. Porque a tramitação é feita de maneira confusa, precipitada, e as pessoas prejudicadas acionam o Supremo. O Supremo não está agindo de ofício. Ele está agindo porque foi provocado. E depois será criticado por ativismo judicial. É difícil, realmente. Foi provocado, e acabam chegando lá os temas que não são infraconstitucionais, né? E não são afeitos ao Supremo Tribunal Federal, e ocupa isso o lugar, né, dos assuntos que devem ter prioridade por lá, não é? Exatamente. O Supremo acaba sendo chamado para intervir em algo que um tribunal constitucional não deveria intervir. Quer dizer, é preciso que, com o tempo, a gente entenda a exata função do Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal constitucional, e só isso, para dizer a Constituição. Lamentavelmente, às vezes até por pressão do próprio Supremo, que não quer abrir mão de certos poderes, o Supremo acaba interferindo em questões que nenhum outro tribunal superior, em país nenhum do mundo, interfere. Quero aproveitar o seu gancho, procurador Limonge, em relação à sua experiência que o senhor teve com o paciente de esclerose múltipla, e voltar aqui para a Márcia.
Faltou uma pergunta, Márcio, que eu queria fazer. Uma vez que isso ocorre muito cedo entre os jovens, qual é o papel da escola, o papel da universidade, os profissionais, os docentes estão preparados para observação? Eu vou pedir uma gentileza, Márcia, falar um pouquinho mais alto, porque há algum problema na sua conexão aí, e o áudio do seu Zoom não... Se a gente for entrar agora para modificar esse áudio, a gente vai perder tempo, vai ter que mexer nas configurações da ferramenta. Então, é mais simples eu pedir para você falar um pouquinho mais alto, por favor. Melhorou agora? Sim. É só aumentar a voz um pouquinho, não tem problema. Tá bom. Quanto à escola, a gente não enxerga esse quadro, né, que seria o ideal do professor estar percebendo alguma dificuldade, né, no aluno. E a gente tem crianças, nós tivemos diagnóstico agora no início desse ano, de crianças com 8 anos, que ainda não conseguem nem utilizar o primeiro medicamento, né, que estaria liberado para crianças a partir de 10 anos de idade. E já é difícil quando a pessoa tem alguma deficiência visível, como um cadeirante ou uma outra deficiência, a escola estar adaptada para poder recebê-lo, né? O que deveria ser o normal, né? Todas as pessoas que não são deficientes que precisam se organizar de uma forma a entender aquela pessoa que tem deficiência, no meu ponto de vista, falando como Márcia, né? Como pessoa que conviveu com isso muito tempo. Eu venho da área da Polícia Militar, sou oficial da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, reformada, né, por conta da esclerose múltipla, e tenho uma experiência, assim, enquanto mulher, mãe e pessoa com deficiência, sem diagnóstico, é bastante complicado nesse setor, né, da onde eu trabalhava. E posso falar dessa experiência ali, porque enquanto aluna, lá atrás, na escola, apesar de já ser uma pessoa com esclerose múltipla, mas não saber, né, eu não tenho assim nenhuma lembrança de como seria, de como foi essa adaptação. Mas falando sobre a questão mais dessa do trabalho, a dificuldade de entender, principalmente quando são sintomas invisíveis, né? Porque a gente precisa ser acreditado. E acredito que isso acontece também nos bancos das escolas, né? Porque a criança não consegue ter atenção direito, é um pouco mais devagar para responder as coisas, porque as informações não passam de um neurônio para outro com tanta velocidade quanto para a pessoa que não tem uma lesão ali na mielina. A dificuldade em ambientes muito fechados, quentes, isso demanda sintomas que a gente chama de o TOF, né, que é quando a gente tem um calor, uma temperatura maior do corpo, e aí, da mesma forma, esses impulsos, essas informações de um neurônio para outro, eles passam mais devagar, e aí a gente não consegue fazer as coisas dentro daquilo que os outros colegas, né, estão fazendo. Então, essa dificuldade que os professores encontram com qualquer outra condição de saúde, encontram também com a esclerose múltipla, é um pouco mais difícil ainda de entender, porque se o médico, né, que estudou, que teve uma aula durante a sua faculdade inteira sobre esclerose múltipla, não consegue detectar numa primeira abordagem, muito mais difícil para os professores, né, e os alunos ficam realmente à mercê. Muito bem, 12h35. Doutor Cássio, eu vou voltar agora para aquele tema desse pedido aí do ministro Toffoli, para que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, explique a questão da votação urgente da votação urgente da reforma eleitoral. Bem brevemente, a gente vai para o intervalo para a gente seguir para o próximo tema. Seu entendimento. Sim, pois não. Eu sei que é para o intervalo. Ok. Olha, eu não me detive em estudar esse assunto, mas aparentemente me parece, como disse o doutor Limonge, um casuísmo e até com um viezinho inconstitucional. Porque, veja, se é para atingir, eu vou ser muito direto aqui, o Moro ou outros procuradores da Lava Jato, não sei se é o caso,
mas me parece que pessoas que já saíram, que têm da magistratura, não podem ser atingidas retroativamente por uma lei nova que vai atingir um direito fundamental, que é o direito de ser eleito e de votar. Então, assim, tem aí uma tonalidade, olhando superficialmente, um pouco estranha. Para quem está na ativa, com procuradores, promotores e juízes, ok, se for esse o entendimento e passar, não cabe a mim aqui especular. Mas, olhando assim, para atingir pessoas que já saíram e dizer, olha, se você saiu há menos de 5 anos, você não pode, mas aquela regra... E se ele saiu pensando em ser candidato? Agora, é interessante, doutor Castro, porque o presidente Bolsonaro ele quer que a Câmara dos Deputados rejeite essa proposta, porque ele quer os policiais fora, ele quer os militares fora dela. Né? Então, ou fica todo mundo, ou sai todo mundo. Né? Então, eu tenho que falar de uma forma teórica. Eu não poderia ver se a situação prejudica A ou B, ou a minha preferência ideológica, digamos. Né? Só estou dizendo, olhando por cima, que me parece um pouco estranho você retroagir uma lei para quem atingir em 5 anos, quem já não está mais na condição de membro do MP ou juiz. Mas, assim, precisa estudar um pouquinho mais, né? Sim. Faltando 23 minutos para 1h, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Intervalo agora, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Faltando 22 minutos para 1h, e o nosso próximo tema é o seguinte: em meio a um cenário de crescimento da crise institucional entre os poderes e da escalada de discursos de cunho autoritário, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a população brasileira nunca teve uma oportunidade como a que terá com os atos do próximo dia 7 de setembro. O presidente, porém, não deu detalhes sobre qual seria essa oportunidade e para fazer o que exatamente no feriado. Bolsonaro também classificou os protestos do dia 7 como um momento ímpar, no qual ele e seus apoiadores dariam um recado para o Brasil e para o mundo, dizendo para onde esse país irá. Essas declarações foram feitas em Uberlândia, agora no dia 31 de agosto. Procurador Limonge, essa oportunidade que o presidente diz que a população brasileira nunca teve, mas terá com os próximos atos aí no dia 7 de setembro, o que ele quer dizer com isso? Difícil saber, porque 7 de setembro é uma data da história do Brasil, da independência brasileira, e se eventualmente há alguma relação entre atos de civismo com atos de apoio para o presidente da República, evidentemente há uma confusão muito grave. A data não pode ser uma oportunidade de manifestação de algo que está muito pouco claro que seja. Na verdade, falando em português mais objetivo, o presidente Bolsonaro quer mostrar força e está cooptando, sim, as forças policiais. Isto é perigoso. A gente teve o exemplo recente de um oficial da Polícia Militar que conclamou as pessoas a participarem de um ato político
de uma extrema gravidade, e eu tenho preocupação, sim, que os atos de 7 de setembro transbordem para uma violência que pode ser incentivada até por um grupo de apoiadores do presidente. Nós não podemos descartar nenhuma hipótese, e as instituições têm que ficar atentas, porque, dependendo dos desdobramentos, nós poderemos ter muitas dificuldades de manter a nossa tão decantada democracia de tantos anos, etc., que corre, sim, risco evidente. Humberto Casagrande, sobre os atos de 7 de setembro, nunca houve uma oportunidade como essa, disse o presidente Bolsonaro. O que ele quer dizer com isso? Bom, em primeiro lugar, eu acho que existe hoje um grande descasamento da agenda do povo com a agenda dos nossos governantes, incluindo os parlamentares, né? Bom, a preocupação do povo hoje é o seguinte: é salário, renda, carestia, emprego, investimentos, busca de oportunidade. E existe uma agenda paralela que discute voto impresso, porte de armas, costumes e outras coisas. Então, nunca vi antes, assim, de uma forma tão escancarada, um descolamento da agenda que interessa para a população com a agenda que os três poderes lá estão tocando, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que urgentemente a gente tinha que fazer isso. Em segundo lugar, como bem disse aí o procurador Limoges, concordo com ele, eu, quando ainda muito jovem, aprendi que o 7 de setembro a gente devia celebrar a pátria, né? E celebrar a nação. E qual a diferença de um país de uma nação? A nação é quando o povo representa algo mais do que um aglomerado de pessoas, né? Então, a gente aprendeu que o 7 de setembro nós devemos olhar para as nossas coisas em comum, celebrar a nossa pátria, fazer os desfiles, né? Me lembro que eu me vestia com a melhor roupa para ir ao desfile, todo orgulhoso de ser brasileiro, né? Morava no interior de São Paulo. E essa lembrança que eu tenho do 7 de setembro. E vejo com muita tristeza que o 7 de setembro venha a ser utilizado com outras coisas. Vejo com apreensão, e essa agenda que eu cuido dos jovens, para você ter uma ideia, eu tenho lá no CIE 1.750.000 jovens na fila, gente que está inscrita lá, que quer fazer estágio ou programa de aprendiz, e nós não temos vagas. Conseguimos atender 200.000 jovens, mas eu tenho 1.750.000 na fila. E é isso que me preocupa. Como é que eu vou conseguir atender essas pessoas? Como é que eu vou dar um pouco de esperança para essa juventude desalentada, né? 30% dos jovens em pesquisa mostram que não consideram voltar às aulas depois da pandemia. Nós temos assistido aumento de automutilação, suicídio entre os jovens, tal, é o desalento que existe nessa população de quase 50 milhões de brasileiros. Nós temos 48.300.000 estudantes. Então, essas coisas é que deveriam estar na nossa agenda, na nossa preocupação. Então, eu vejo com muita tristeza, muita preocupação esse tipo de desvio de agenda e de comportamento, seja qual for a matiz política, como foi dito, eu também não estou aqui para me definir pelo lado A, B ou C, eu estou aqui, sou um brasileiro que gostaria que o nosso país andasse melhor. Doutor Cássio Faedo, qual é a relação que a gente pode guardar entre o 7 de setembro brasileiro e o Dia da Pátria, comemorado por tantos outros países, você que é um especialista em relações internacionais? Vamos ficar aqui com os Estados Unidos, né, que tem para pegar um exemplo, que tem no Dia da Pátria um evento muito importante, né, tão importante quanto outras datas que nós comemoramos aqui, e que efetivamente há uma bandeira dos Estados Unidos, há um culto à pátria. E o que acontece aqui, nós estamos numa linha mais do fascismo do Mussolini, que é aquela confusão entre o Dutch, a pátria e o líder, buscando e uma coisa, outra coisa, né? Mas o que se quer é a confusão entre
defender a pátria e defender os interesses de quem está na presidência, nesse caso, que o que ele deseja é que as pessoas, até de uma forma irresponsável, porque se eu tiver dois grupos diferentes, nós podemos até morte, que vão à rua dar apoio ao presidente, como se ele fosse a pátria. É assim que eu vejo, isso é mais para o fascismo. Estados Unidos, até mesmo na Argentina, há os pratos do dia, no dia da independência, né? Ali no 9 de julho, por exemplo. E nós deveríamos, nesse dia, ter um dia tranquilo, um dia, vamos tomar sol, vamos tomar um refrigerante, uma água, pisar na grama, passear com o cachorro, não é? E não sair aí defendendo pautas, como bem disse o doutor Humberto, nós precisamos de trabalho, né? Precisamos pensar melhorar um pouquinho a lei de estágio. Eu tinha uma proposta nesse sentido, de dar uma flexibilizada, melhorar o prazo que o estagiário pode ficar um pouquinho além do contrato de um pouquinho além do curso terminado. São medidas de ajuste bem simples, que 2, 3 artigos você mexe ali, que você já dá uma possibilidade de abrir novas portas de ocupação, não é? Então, para mim é muito claro, não está querendo se causar uma confusão no dia entre o que é o presidente e o que é a pátria, que são coisas completamente distintas. Faltando 13 minutos para 1 agora, a gente vai para o nosso próximo tema. Márcia, vamos falar sobre o seguinte. Em sua coluna no jornal Folha de São Paulo, o Jorge Abraão, ele é o coordenador do Instituto Cidades Sustentáveis, ele disse que a humanidade foi um projeto interessante. Foi um projeto interessante, que evoluiu rápido por milhões de anos, mas que, de repente, entrou em colapso. Segundo o Jorge Abraão, a questão é que desenvolvemos muito a habilidade do fazer e pouco a capacidade de compreender. Por isso, nos tornamos incapazes de pensar coletivamente e, mesmo diante de uma crise climática que nos coloca em risco ou que coloca em risco a sobrevivência da espécie humana, preferimos negá-la. E, se conseguirmos escapar da pandemia, voltaremos ao mesmo estilo de vida que a criou. Você concorda com Jorge Abraão, Márcia? Eu concordo em parte, sabe? Eu acho que a gente vinha num ritmo assim, né, de um colapso a qualquer momento, e por pior que essa pandemia possa estar sendo, porque a gente ainda continua nessa... Você pode aproximar um pouquinho mais o seu microfone, Márcia? Melhorou? Sim, melhorou. Eu tô com o meu som aqui em 100%, no volume, né, mas acho que é alguma coisa mesmo técnica. Eu concordo em parte com ele, porque a gente vinha numa situação de colapsar a qualquer momento. A gente vinha olhando só para a gente, não enxergando quem estava do nosso lado, e essa pandemia, por pior que ela esteja sendo ainda, porque a gente continua nela, né? Apesar de as coisas parecerem que estão melhorando, a gente corre o risco de uma terceira onda, e é bem importante a gente entender o quanto essa pandemia nos tirou, e principalmente o que a gente estava fazendo de errado. Se a gente vai continuar errando dessa forma, ou se a gente vai começar a enxergar um pouco para fora do nosso umbigo, né? Eu acredito muito nas pessoas, eu sou dessas que acredita que tudo pode mudar, que o universo ele acaba conspirando de alguma maneira para que a gente consiga entender o que a gente está fazendo de errado e o que a gente precisa fazer para mudar isso. Se cada um mudar um pouquinho, o mundo inteiro, né, a humanidade, ela pode reverter essa situação dramática que a gente está vivendo hoje, né? Eu continuo 10 para 1. 10 para 1 agora no programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vou aproveitar que a Márcia está com a palavra. Vamos aqui para as perguntas da nossa audiência. Márcia, eu vou pedir brevidade a todos, que tem perguntas para todo mundo. A Viviane Mota está com a gente no Facebook e quer saber se é possível prevenir a esclerose múltipla. Isso é uma questão ambiental, é do estilo de vida, ou a pessoa já nasce já com essa predisposição? Prevenção
talvez de surtos, mas de contrair a própria doença, não. Porque como não tem uma causa ainda específica, a gente não sabe como que ela começa, por isso não tem a cura. E o que se fala é que pode ser por um problema genético, mas é muito hereditário, né? Mas é muito ainda superficial essa ideia. Pode ser por conta de algum vírus, de alguma... mas aí não seria o caso de como contrair a doença, seria como colocá-la ela em ação, né? Porque a gente já teria em nosso organismo, e aí no momento de fazer alguma injeção, alguma vacina, alguma coisa assim, ela desperte, né? Então, como prevenir, não tem. Muito bem. O seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, todos os dias com a gente. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez. Doutor Cássio, ele pergunta o seguinte, qual será o espaço dos sindicatos no pós-pandemia? Bem breve, doutor. A reforma trabalhista, ela trouxe a máxima de que o negociado prevaleceria sobre o legislado. Ok, mas ao mesmo tempo ela tirou aquele imposto anual, que era um dia de salário, que poderia manter o sindicato. O que ocorre? Os sindicatos estão muito fragilizados hoje em dia no que se refere à sua própria manutenção. Eu acredito que nós teremos uma diminuição do número de sindicatos, ficarão sindicatos mais efetivos, e uma hora ou outra nós vamos ter que conversar sobre como ficará essa questão sindical, porque eles serão importantes para que a gente tenha as negociações coletivas e uma legislação trabalhista um pouco mais enxuta. Eu diria até um pouquinho mais, uma legislação trabalhista que não olhe só a questão do empregado, mas a questão do pequeno empregador. Não é? O que esse pequeno empregador precisa como legislação, que não pode ser a mesma coisa do grande empregador. Ele tem que ter obrigações acessórias diferenciadas e simplificadas. Eu não falo de direito do trabalhador, mas eu falo de um simples trabalhista, digamos assim. Não é? Sempre se viu muita questão de empregado, e isso vai ter que ser resolvido via sindicato, para ter essa lei um pouquinho mais curtinha. Muito bem. Humberto Casagrande, Adriana Cavicchioli, pelo YouTube, pergunta a sua opinião sobre a temática do filme Um Senhor Estagiário, com Robert De Niro, no qual uma empresa cria vagas para estagiários sêniores. Bem breve, Humberto. É muito possível. Nós, talvez se surpreenda, 15% dos estagiários do CIE têm mais de 40 anos. Basta estar fazendo o curso mais velho. Quem faz direito depois dos 40 anos vai ser um estagiário de direito com mais de 40 anos. Então, temos lugar para todos, para os jovens e para os sêniores também. Muito bom. Luiz Carlos Nunes, com a gente no YouTube, procurador Limonge, existe alguma justificativa possível para o veto do presidente Bolsonaro ao artigo que criminalizaria o financiamento de fake news ao sancionar hoje a lei que revoga a Lei de Segurança Nacional? Pergunta aqui do Luiz Carlos Nunes. Sob o ponto de vista pessoal do presidente, é óbvio. Sob o ponto de vista jurídico, nenhuma. Sim. Daniela, né? Interesse pessoal dos grupos bolsonaristas usarem de fake news sempre e de maneira mais absurda possível. Sim, para os quais fake news é liberdade de expressão. Exatamente. O presidente ele sempre sinaliza para o seu grupo. Ele sempre incentiva, digamos, o bolsonarismo raiz. Não me surpreende nem um pouco. Bom, a Lei de Segurança Nacional, revogada. Agora acabou. Né? Sim. Mas essa questão das fake news, aí o presidente está mantendo. Né? Está mantendo, e sob o pretexto de se dizer de livre expressão, aliás, sobre esse pretexto, muitos absurdos estão sendo defendidos. Né? Doutor Cássio, Daniela Neves com a gente no Instagram pergunta a sua avaliação sobre a declaração do ministro Onyx Lorenzoni de que o Senado fechou as portas para 2 milhões de trabalhadores. Foi a pergunta que eu fiz agora há pouco para o Humberto Casagrande. Aliás, no caso, foi o Lira, né? O Arthur Lira, falou que fechou as portas para 3 milhões, ele está falando em 2 milhões aqui. Doutor Cássio. Olha, vamos... Isso aí isso é o sofismo que eu estou... É o sofismo. Porque, olha, gente, eu posso tirar todas as legislações do mundo no Afeganistão, trabalhistas de proteção, que eu não vou criar um emprego lá. Tá? O que cria emprego é política econômica.
É isso que tem que ser colocado na cabeça. É investimento em tijolo. É empresa real, não intermediária, empresa real, empregador real. Não é baratinho. Eles chamam de fator de produção a pessoa, mas não é. Não posso ver só. É também um consumidor, é pai, é cidadão, é um monte de coisa. Não adianta, eu posso liberar. Olha, a reforma trabalhista é o maior exemplo. Vai criar 6 milhões de empregos, criou nada. Porque não é isso. É política econômica de crescimento, investimento do Estado, investimento privado é o que vai gerar empregados, estagiários, etc. e tal. Isso aí é para enganar as pessoas. Vamos ser muito claro. Não caiam. Isso é uma fake news. Não caiam nessa história. Outra história, me dá um minutinho para dizer rapidinho que empregado custa o dobro. Eu tenho empregado aqui. Não custa o dobro. Custa a média 35%. O resto é imposto. Tá? Tem um estagiário aqui. Não é assim. Então, assim, duas fake news. Que direito de trabalho cria emprego. Não cria. E que trabalhador custa 100% a mais. Não. Mais 3 perguntas aqui, uma para a Márcia, outra para o Humberto e outra para o procurador Limonge. Márcia, bem brevemente, Samara Miranda com a gente no YouTube pergunta a importância das declarações da atleta Beth Gomes, medalha de ouro na Paralimpíada de Tóquio, que tem esclerose múltipla e diz que faz do esporte o seu combustível de vida. Essa é a prova, né, de que a pessoa com esclerose múltipla pode não ser incapaz definitivamente para o seu trabalho, como muitas vezes a gente recebe quando recebe o diagnóstico de esclerose múltipla e é forçada a sair para a aposentadoria, como foi o meu caso por força de lei, né? Mas nós não somos incapazes, nós temos dificuldades diferentes, cada pessoa tem o seu tipo de esclerose e o tipo individual de problemas, né? E está aí a nossa medalha de prata, a Beth, nos orgulhando e mostrando que somos capazes. Parabéns, Beth Gomes, medalha de ouro, né, na Paralimpíada de Tóquio. Vera Lima, sim, cadeirantes. Vera Lima, pelo Facebook, pergunta interessante aqui, Humberto. A culpa ainda é do estagiário ou esse conceito vem mudando dentro das empresas? Não, vem mudando bastante. Felizmente, hoje o estagiário é melhor acolhido nas empresas, há um programa de trabalho e aquilo que a gente via da precarização da mão de obra em cima do estagiário, não vou dizer que ainda não existe, mas ela é cada vez menor e nós estamos sempre muito vigilantes para fazer isso, contando com colaboração, inclusive, das próprias empresas, que veem cada vez mais o programa de estágio como um recursos humanos avançados, onde você vai buscar o futuro da empresa. Em rádio era assim, quando eu comecei, né, falava para o estagiário, não sei se ainda é assim, não, vai buscar uma caixa de megahertz para a gente, o estagiário ia. E, procurador Limonge, a última pergunta aqui, Daniel Lucena, do bairro da Moca, aqui em São Paulo, pergunta a sua opinião sobre o STF abrir inquérito sem o aval do Ministério Público. Bem rapidinho, procurador. Eu não tenho simpatia por essa postura, não. Eu sei que esses inquéritos têm tido sua relevância, mas a titularidade é do Ministério Público e, infelizmente, não exercida pelo Procurador-Geral da República. Mas não tenho simpatia por essa postura. Muito bom, minha gente. Eu vou pôr um ponto final aqui nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, a parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Estiveram com a gente hoje o Procurador de Justiça Mário Papaterra Limonge, associado do MPD, a Márcia Denardim, ela é responsável pelo relacionamento e produção de conteúdo da AME, são os Amigos Múltiplos pela Esclerose, o cientista político, advogado, o Dr. Cássio Faeto, especialista em direito do trabalho, direitos humanos, direitos sociais, política, um especialista em relações internacionais, e Humberto Casagrande Neto, presidente do CIEE, o Centro de Integração Empresa-Escola. Na mesa de som com a gente hoje, o nosso Fabiano Souza, o gerente técnico da Rádio Trianon é o Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência agora da programação da Rádio Trianon, o Dermeval Pereira, vem aí o programa Sociedade em Foco até as 2, das 2 às 3 o musical Trianon e a partir das 3 o programa 2 na Tri, com a apresentação da Malu Mota e a Silvia Vinhas. Antes disso tudo, chegando a Débora Mendonça com as informações do trânsito aqui na capital paulista. Obrigado, minha gente, um abraço, até amanhã, tchau, tchau.